bom dia, uma quarta-feira maravilhosa para você, que a doce presença do Espírito Santo inunde o ambiente onde você está, em especial o ambiente do seu coração e da sua alma. Que você hoje possa sentir um toque de amor da presença do Espírito Santo a curar você, em nome do Senhor Jesus. Que você possa sentir como se fosse o Senhor a abraçar você com o seu amor, envolver você com o seu amor ágape. O amor de Deus é mais forte que a morte. O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Então, pela fé, sinta-se abraçado, porque Deus prometeu que nunca deixaria você, nem nunca desampararia você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo e ordeno que sejam completamente destruídas e dissipadas todas as setas de engano contra a sua mente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Abençoe o seu dia, abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida profissional, os seus sonhos e projetos, a sua saúde, a sua vida. Sinta-se abençoado por mim, sinta-se abençoado por Deus, sinta-se amado. Amém? Estamos aqui num propósito, digamos, estamos aqui numa série de mensagens, não é? De 7 dias a falar acerca de viver na graça e na gratidão. E hoje é o 5º dia desta série de mensagens e passou tão rápido, não é? Nos primeiros dias eu disse que estava a falar acerca de graça e de gratidão, mas de facto é viver na graça e na gratidão. Viver na graça e gratidão. E isto é viver em abundância, porque você, quando é fiel no pouco, agradece pelo pouco, pelos livramentos que Deus lhe dá, pelas mínimas coisas que Deus proporciona a você, uma oração ouvida, um carinho recebido, um presente recebido. Há pessoas que são constantemente presenteadas, são abençoadas a todo o tempo, mas o seu coração, infelizmente, às vezes não está a viver em gratidão. A pessoa está tão focada só naquilo que falta e esquece que está a ser presenteada a todo o tempo por coisas que às vezes pessoas não desfrutam. Às vezes há pessoas que não desfrutam do casamento que você tem, dos filhos, dos netos, dos pais, dos irmãos, da igreja, do trabalho, da vida financeira, dos alimentos, coisas simples que você às vezes são simples, há outras pessoas que não as têm. Então seja grato. E hoje o título da nossa mensagem é Filhos de Deus para sempre. Eu tenho-lhe a dizer que o homem às vezes pode fazer promessas e dizer palavras na sua vida e não as cumprir. Isso muitas vezes acontece, infelizmente. Mas as palavras de Deus nunca voltam vazias. Ele nunca volta atrás com uma promessa que tem sobre a sua vida, porque Ele é fiel. Então que você possa ter a sabedoria de entender a voz de Deus e receber as palavras dele com amor no seu coração, com gratidão também. Preste atenção ao que o Senhor hoje vai falar ao seu coração e sinta-se um filho de Deus para sempre. Talvez você não tenha tido os melhores pais aqui na terra, talvez você tenha aí algumas coisas para resolver com os seus pais, talvez você já não tenha pais, ou talvez você até tenha pais muito bons, mas Deus, o soberano, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que deu o seu Filho unigênito Jesus para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é um bom Pai perfeito, que está sempre de braços abertos para ouvir você, para abraçar você. Amém? E aqui no livro de Gálatas 3:26 diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus é o único caminho, verdade e vida que nos pode transportar e conduzir até ao Pai. Você repare que a oração que Jesus deixou foi: Pai nosso que estás no céu. Você não vai ver nenhum outro alguém a orar assim com esta liberdade. E Jesus nos deixou esta oração de modelo: Pai nosso que estás no céu. Então você, ainda além de ter Pai, você também tem irmãos na fé, tem uma família de fé
aqui na Terra, independentemente da placa religiosa, até da religião, porque há pessoas que dizem que são católicos e que não creem na mentira, até têm uma fé verdadeira. Há pessoas é assim, não se vai dizer, há pessoas que são os adventistas e eles creem, muitos deles creem também que se veem como filhos de Deus, e está tudo bem, aos pentecostais, aos carismáticos, há muita gente que tem o conhecimento e a revelação da verdade. Então você tem irmãos por todo o mundo. Pai nosso que estás no céu. E ele diz aqui, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E eu até vou continuar aqui a ler. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então aqui fala da acessão de pessoas. Há pessoas que julgam o outro porque o outro dizem que o outro não é evangélico. Talvez algumas pessoas vão ouvir esta mensagem e vão dizer, mas ela está a falar que os adventistas, que os católicos também são filhos de Deus. Então aqui diz que todos aqueles são feitos filhos de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. Então, independentemente da religião que o outro tenha, se ele acredita que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o aceitou e foi batizado, essa pessoa é um Filho de Deus. Então, vamos deixar dessas coisas aí de que o outro é o pecador e que eu é que sou santo. Não, nós temos que nos olhar como filhos de Deus. Todos, mas esta mensagem é para você que está aqui a ouvir, mas eu sei que também às vezes algumas pessoas ouvem e analisam as mensagens e tudo mais, mas você é um filho de Deus e eu quero que você se sinta amado e amado como um filho. Aqui diz assim no livro de 1 João 3:1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de facto somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E até diz aqui seguido, no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então talvez o seu problema seja de nunca ter visto a Jesus, mas você vai ver Ele, você vai ver Ele face a face. E esta é a promessa, esta é a fé, você crê nisto? Você crê? Isto é um privilégio, ser chamado filho de Deus. Talvez as pessoas às vezes não reconheçam, dizem assim, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Então às vezes você está a falar com pessoas e as pessoas não acreditam na sua fé porque ainda não conheceram a Jesus, não conheceram o Deus Todo-Poderoso. Então você é filho. Preste muita atenção, você é filho do Criador do céu, do sol, da lua, das estrelas, que tem incontável, tem um número que eu nem me lembro do número das estrelas que Deus, nem os astronautas, nem os cientistas, nem os astrónomos, nem ninguém sabe o nome das estrelas que ainda nem sequer foram vistas, e Deus conhece todas pelo nome, e Ele conhece você pelo nome. Talvez você não se sinta assim, mas Deus conhece o seu nome e Ele chama você pelo nome, e hoje esta mensagem possa ficar impregnada no seu coração, que o Senhor possa restaurar a sua fé e você se sinta como um filho de Deus para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu posso orar por si? Paizinho querido, e sabe porquê que eu peço para orar por si? Porque como Jesus não é evasivo, Deus não é evasivo, Ele também chama você. Talvez você hoje não se sinta como um filho de Deus ou uma filha e você precise desta oração. Talvez você precise confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E Ele é tão delicado que Ele não obriga você a nada. A escolha é sua. Posso orar por si? Paizinho querido,
Eu quero abençoar esta pessoa. Talvez a fé desta pessoa foi roubada, talvez esta pessoa sofreu tanto, que não sentiu um amor, não sentiu um carinho, nunca foi chamado filho, talvez por um pai ou por uma mãe, nunca sentiu afeto. Mas eu peço em nome do Senhor Jesus que através do poder do seu Espírito Santo, o Senhor possa trazer uma restauração, uma restituição, Senhor, nas emoções, no coração desta pessoa, que este amor que lança fora todo o medo, este amor ágape, este amor que cobre uma multidão de pecados, este amor que se doou por nós, que morreu por nós na cruz, possa ser revelado aos corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão, porque esta é uma mensagem para filhos e filhas, para sempre, que eles sintam filhos e filhas para sempre. Talvez eles tenham pecado contra o Senhor e se desviaram da sua presença. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o espírito de acusação da vida destas pessoas, em nome do Senhor Jesus, que eles possam sentir o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia sobre as suas vidas. Eu abençoo a sua vida em nome do Senhor Jesus, Filho de Deus para sempre.